O que Deus requer nos mandamentos primeiro, segundo e terceiro? O que a fé cristã nos ensina sobre as divindades de outras religiões? Qual é o tipo de adoração que Deus merece? E o que significa tomar o nome de Deus em vão? Olá, meu nome é Gabriel Ramos e nesse vídeo eu quero compartilhar com você a 9ª pergunta do nosso Catecismo Nova Cidade. Nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com você mais uma pergunta nessa série de vídeos que nós temos feito aqui, ensinando os fundamentos da fé cristã através das perguntas e respostas do Catecismo Nova Cidade. Se você quer continuar acompanhando o nosso canal, eu te convido a se inscrever nesse canal, a ativar as suas notificações para não perder nenhum dos vídeos que nós temos publicado aqui. E também te convido a comprar pelo nosso link na Amazon o devocional do Catecismo Nova Cidade, para você continuar acompanhando e aprofundando os seus estudos nesses fundamentos da fé, como tendo o seu próprio livro em mãos. Indo direto então à nossa pergunta de hoje, o que Deus requer nos mandamentos primeiro, segundo e terceiro? E a resposta do Catecismo é a seguinte: primeiro, que conheçamos e confiemos no único Deus vivo e verdadeiro. Segundo, que evitemos toda idolatria e não cultuemos a Deus de modo impróprio. Terceiro, que tratemos o nome de Deus com temor e reverência, honrando também sua palavra e suas obras. Então, o que o Catecismo propõe nessa pergunta e nessa resposta é explicar um pouco melhor o significado dos 10 mandamentos. Lembra que nós falamos na última pergunta sobre os próprios 10 mandamentos e elencamos ele em sua ordem? Agora o Catecismo, nas próximas perguntas a partir do vídeo de hoje, irá apresentar, irá descrever e explicar o significado de cada um desses mandamentos de forma um pouco mais detalhada. Na pergunta de hoje, o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento estão em foco. E eu gostaria de auxiliar, ajudar e explicar melhor a própria explicação do catecismo. O primeiro mandamento tem a ver com uma adoração ao único Deus verdadeiro. O que isso quer dizer? O catecismo ele deixa muito claro que o imperativo que está presente no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não tem a ver simplesmente com não possuir ídolos, mas em buscar de forma ativa conhecer e crer em apenas um único Deus, porque somente um único Deus é aquele que é vivo e verdadeiro. Isso já foi falado aqui em outras perguntas, dessa adoração ao único Deus vivo e verdadeiro, mas eu gostaria de destacar que quando o catecismo fala confiar, e isso eu também já falei aqui antes, ele está abordando a fé, o tema da fé, não somente como uma mera crença, um acreditar na existência, mas em uma confiança, em uma entrega da própria vida a esse Deus. Essa confiança pressupõe um conhecimento que não é também um conhecimento intelectual, mas um relacionamento vivo e crescente e verdadeiro com um Deus que também é vivo e verdadeiro. Mas apesar de não ser apenas uma crença, a fé cristã também pressupõe a crença na existência de Deus, e não de múltiplos deuses, ou de um Deus impessoal, mas um Deus específico, o Deus verdadeiro, que segundo a fé cristã, é aquele que nós já descrevemos na segunda pergunta do catecismo, quem é Deus? E lá nós descrevemos que Deus é o Criador e o sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. Então, a fé cristã ela é muito clara, faz parte das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, ou seja, são religiões, entre elas o próprio cristianismo, que crê na existência de um único Deus. É por isso que em Deuteronômio 6,4 nós podemos ler o Shema Israel, onde o que é declarado pelos judeus é de que o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, não há outros deuses. De forma semelhante, em Isaías 45, versículo 18, o profeta diz: pois assim diz o Senhor, que criou os céus, ele é Deus, que moldou a terra
e a fez, ele a fundou. Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Ou seja, Deus deixa claro através da palavra do profeta Isaías que não há outro Deus, não há nenhum outro Senhor, Criador dos céus e da terra. E para fechar essa questão, o próprio apóstolo Paulo deixa isso muito claro em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4 até o versículo 6. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, que era o tema que ele estava tratando nesse contexto da carta, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Nesse texto nós temos muito claro que não há outros deuses, não há outros ídolos. Os ídolos nada são, porque só existe um Deus. Isso fica muito claro. A fé cristã, muitas vezes, ela é confundida como uma fé intolerante. E não é nada disso. Em um mundo plural como nós vivemos hoje, nós temos plenamente respeito a outras religiões, aos adeptos de outras religiões. Há uma liberdade religiosa em um Estado como o nosso, um Estado laico, pelo menos uma liberdade que nós devemos preservar todos os dias, porque sempre também está sendo posta em risco, mas nós como cristãos cremos, ou melhor, defendemos essa liberdade religiosa, a liberdade, o direito do outro, professar a sua fé, cultuar a sua divindade, mas como cristãos, de forma pessoal, em nossa crença pessoal, nós cremos na existência de um único Deus e na adoração, na devoção do nosso ser a apenas um único Deus vivo e verdadeiro. O segundo ponto é que não somente nós cremos na existência de um único Deus vivo e verdadeiro, mas também nós devemos adorar somente a esse Deus. Isso nós vemos claro na segunda parte do catecismo, dessa pergunta do catecismo, em que nós devemos não evitar toda a idolatria, mas também cultuar a Deus de forma correta, não cultuar de forma imprópria. Então, isso deixa muito claro para nós que a idolatria, se a adoração a Deus deve ser conhecer e confiar o único Deus vivo e verdadeiro, idolatria envolve conhecer e confiar qualquer outra coisa que não o único Deus vivo e verdadeiro. Conhecer de forma última, num relacionamento absoluto, um relacionamento último, um relacionamento que define toda a vida, e confiar a minha existência, a minha esperança, a minha felicidade, o sentido e o propósito da minha vida a essa coisa que não o próprio Deus. Lembrando, eu usei a palavra coisa porque pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa, pode ser um aspecto da vida, pode ser inclusive uma outra divindade, um ídolo em que eu possa crer. Qualquer outra coisa que mereça o meu relacionamento e confiança última, e que não seja Deus, se torna idolatria. Ídolos, portanto, não são apenas imagens físicas. Apesar do segundo mandamento descrever de forma específica a criação de esculturas de imagem, para adorar, a idolatria não se restringe a isso, porque hoje em dia o nosso coração não somente produz ídolos de escultura, mas, como eu acabei de dizer, qualquer coisa criada pode se tornar também um ídolo. Além disso, a própria frase do João Calvino, o coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. Essa frase ela é muito importante para nós entendermos a realidade do nosso coração após a queda. Depois da queda, nós cultivamos, nós fabricamos, nós criamos ídolos em nosso coração quando substituímos o Criador por qualquer coisa criada. Mas além disso, a resposta do catecismo também nos chama a atenção que nós também não devemos cultuar a Deus de modo impróprio.
Por exemplo, no contexto antigo, fazer alguma imagem na tentativa de representar ao próprio Deus vivo e verdadeiro, que é o Senhor, também era uma forma imprópria de adorar a Deus. Deus não queria que houvesse nenhum tipo de imagem confeccionada por mãos humanas para representá-lo. Tanto é que no tabernáculo, quando descreve toda a mobília do tabernáculo, em lugar algum, Deus ordena a Moisés que construísse alguma imagem dele mesmo. A única coisa que ele ordena na Arca da Aliança é construir 2 querubins, que são os seres que ficam diante da presença de Deus. Mas o próprio Deus não é talhado, não é confeccionado como uma escultura. Por que isso? Lembra que nós falamos que nós, a humanidade, é a imagem de Deus? Nós fomos criados por Deus como a sua imagem, em um mundo formando um templo cósmico, um lugar da presença de Deus, em que nós, como imagem de Deus, devíamos adorar a Deus, estar na presença de Deus, mas também refletir a sua glória. Depois da queda, essa imagem de Deus em nós, ela foi de certa forma corrompida e deturpada. Mas a vocação que nós temos de sermos a imagem de Deus não muda. E ela é, na verdade, restaurada quando o próprio Jesus, a imagem do Deus invisível, vem até nós, se torna como um de nós, se encarna, e ao se tornar ser humano, a imagem do Deus invisível se torna visível a nós. O resplendor da glória do Pai brilha entre nós. Em Jesus nós temos a perfeita imagem de Deus. Por isso nós não devemos representar, construir por nossas próprias mãos nenhuma imagem de Deus para adorar. A adoração que nós devemos a Deus deve ser feita em espírito e em verdade, não através de alguma imagem construída por mãos humanas. Em terceiro lugar, com relação ao tomar o nome de Deus em vão, nós devemos tratar o nome de Deus com temor e reverência. Isso significa que o nome de Deus, quando a Bíblia fala sobre o nome de Deus, ela não está falando somente da forma como ele deve ser conhecido, o nome que ele recebe na Escritura, mas também do seu caráter, de quem ele é, da sua identidade, os seus atributos. O nome representa a própria pessoa, a natureza da própria pessoa. Por isso, quando nós falamos sobre o nome de Deus e tratá-lo com reverência, com temor, não é simplesmente um medo da punição, mas um respeito e um medo de desonrar um Deus que é glorioso, um medo de desrespeitar um Deus que é majestoso e com quem nós temos uma relação de amor e de aliança. Lembra que eu falei na última pergunta que o contexto dos 10 mandamentos é numa relação de aliança com Deus que começou com uma libertação do povo, um ato de libertação e de amor e de misericórdia e de graça da parte de Deus em relação ao povo. Tratar o nome do Senhor com temor e reverência é tratá-lo com respeito, com honra. E isso tem a ver com uma expressão cunhada por Rudolf Otto para descrever a experiência do luminoso, a experiência com o sagrado em seus escritos sobre a fenomenologia da religião, em que ele usa a expressão mysterium tremendum et fascinans, né? Eu não sei pronunciar latim, mas a ideia, a tradução seria um mistério tremendo e fascinante. Deus, ou o sagrado para Rudolf Otto, mas para nós o próprio Deus verdadeiro, é um mistério que é ao mesmo tempo tremendo e por isso nos gera respeito, temor, a gente quer distância de certa forma, mas ao mesmo tempo é fascinante, nos aproxima, nos atrai, nós queremos conhecer mais. No Deus verdadeiro, nós podemos ter o encontro dessas duas coisas. Deus é um ser majestoso, glorioso, tremendo, mas também é um Deus que nos ama, que é misericordioso, que é gracioso e que quer ter comunhão conosco e que vai ao nosso encontro para reconciliar-nos a Ele. Honrar, portanto, o nome de Deus é também honrá-lo com as nossas obras, com as nossas ações, com o nosso comportamento, com as nossas palavras, com as nossas atitudes.
Porque honrar a Deus envolve honrar a sua palavra, obedecer a sua palavra. Porque tomar o nome de Deus em vão não significa somente falar o nome de Deus desnecessariamente, mas carregar o nome de Deus, sendo eu cristão, sendo eu identificado como um discípulo de Cristo, como um servo de Deus, e não agir de forma coerente com o seu nome, com o nome de Deus, com o caráter de Deus, com os atributos de Deus. Portanto, carregar o nome de Deus em vão, tomar o nome de Deus em vão, é ser identificado como um membro do povo de Deus, sem refletir a glória desse Deus que eu sou servo. Além disso, uma outra aplicação desse mandamento, tomar o nome de Deus em vão, também é usar do nome de Deus para fins próprios. Quando eu quero usar da religião, usar do nome de Deus, usar das coisas sagradas para benefício pessoal, para enriquecimento, para reputação, para glória própria, isso também é infringir esse terceiro mandamento. É por isso que é um mandamento que Deus deixa muito claro que quem cometê-lo não ficará impune. Se essa reflexão abençoou você e sua família, eu te convido a curtir esse vídeo, compartilhar com mais alguém que pode ser edificado com essa reflexão. E também comentar aqui se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão para os nossos próximos vídeos. Não deixe de acompanhar os outros vídeos dessa série de estudos no Catecismo Nova Cidade. E no mais, meu muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.